Hoje, com o poder do Salmo 22, o coração se coloca diante de Deus sem maquiagem e sem defesa. Este salmo nasce do lugar onde a alma aperta, onde a dor parece falar mais alto e onde a pergunta ecoa como um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Não é a voz de quem desistiu, é o clamor de quem continua crendo, mesmo quando o peito está pesado e a respiração parece curta. O Senhor conhece as noites que ninguém vê, os pensamentos que ninguém ouve e as feridas que não sangram por fora. E ainda assim, neste início, a fé não é um sorriso forçado, é uma decisão silenciosa de permanecer quando tudo dentro quer fugir. Se hoje a alma está cansada, esta palavra não vem para te acusar, vem para te segurar. Se hoje a mente está confusa, esta oração não vem para te apressar, vem para te alinhar, porque mesmo quando os céus parecem calados, Deus não está distante. Ele observa, acolhe, sustenta e transforma o choro em linguagem que chega ao trono. Hoje, a oração começa do jeito mais verdadeiro, com sinceridade, com necessidade e com uma confiança que nasce no meio do caos. E agora, antes de qualquer resposta aparecer, o Senhor vai tocar exatamente na raiz dessa dor, não na superfície. Permaneça, porque o Salmo 22 não termina no abandono, ele caminha para a virada. Senhor amado, diante de ti se derrama um coração que lutou mais do que contou e suportou mais do que mostrou. Há dias em que a dor vira companhia, e a pessoa sorri por fora, enquanto por dentro se sente como água derramada, sem forma, sem força, sem direção. Mas hoje, em nome do teu cuidado, cada pensamento de desistência cai por terra. Tu és o Deus que vê o secreto, que recolhe lágrimas como tesouro e que entende até os gemidos que não viraram palavras. Quando a solidão tenta convencer que ninguém se importa, tua presença se aproxima e diz: eu estou aqui. Quando o medo tenta dominar, tua palavra levanta uma muralha invisível. Toca agora o interior, Senhor. Fortalece a mente cansada, acalma o coração agitado, renova a coragem que se apagou com o tempo. Se existem vozes zombando e apontando, cala essas palavras com a tua justiça. Se existem ataques invisíveis, quebra agora, porque teu nome é socorro presente. Sopra vida onde o ânimo secou e coloca paz no ambiente. E mesmo que o dia ainda esteja nublado, faz nascer dentro uma esperança que ninguém consegue apagar. Visita casa e família, fecha brechas por onde a angústia entra. Que a pessoa não caminhe em desespero, mas na tua direção. Dá forças para atravessar a noite sem perder a fé. Quem clama não clama em vão, clama a Deus que responde. Senhor, quando o peito diz que está sozinho, a tua palavra levanta um pedido que vira escudo. Tu, porém, não te afastes. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Esta frase não é desespero, é direção. Ela coloca o coração no lugar certo, dependência do céu. Porque o socorro não nasce do que se vê, nasce do que tu és. Mesmo que a resposta pareça distante, tua mão não está encolhida para salvar. Mesmo que o caminho pareça fechado, tu abres porta onde não havia. Tira agora a confusão que embaralha decisões. Quebra a ansiedade que rouba o sono e devolve a paz sequestrada pelo medo. Repreende toda a seta lançada contra a mente, palavras pesadas que tentaram plantar. Que a tua presença chegue como abraço e ordem espiritual. Levanta, respira, continua. Cura lembranças que ainda doem e renova a fé para esperar sem se quebrar. E se o coração perguntar por quê, que a tua resposta seja presença, porque tua presença sustenta quando não há explicação. Coloca limites onde tudo estava sem freio. Pensamento, língua e emoções. Protege o dia e a madrugada. Dá força para seguir sem desmoronar. Que a pessoa não seja guiada pelo passado, mas pela certeza do que tu podes fazer. E que venha a virada do Salmo 22.
do clamor para a confiança, do peso para o louvor, do medo para a esperança. E quando a mão de Deus sustenta no secreto, nasce coragem para declarar: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Porque o Salmo 22 não é apenas um grito, é uma ponte entre a dor e o testemunho. Senhor, transforma a história de quem ora em prova viva da tua fidelidade. Que aquilo que parecia humilhação vire honra, que aquilo que parecia atraso vire preparo, e que o silêncio que doeu vire cenário de resposta. Faz do coração um altar. Onde havia cansaço, coloca gratidão. Onde havia medo, coloca confiança. Onde havia vergonha, coloca identidade. Levanta pessoas para adorar contigo. Cura ambientes, restaura relacionamentos, quebra ciclos familiares de tristeza e opressão. Que cada casa tocada por esta oração sinta paz, e que cada vida alcançada tenha força para recomeçar sem carregar culpa. E assim, o louvor não será apenas no templo, mas no cotidiano, na mesa, no trabalho, na rua, na decisão difícil, na escolha certa, na perseverança silenciosa. Ensina a lembrar dos teus feitos, para que a fé não dependa do clima, mas da tua palavra. Que a boca testemunhe com amor, sem orgulho, e que a vida confirme o que os lábios anunciam. Porque o teu agir alcança mais longe do que se imagina. Alcança filhos, pais, amigos e quem está longe precisando de socorro. O Salmo 22 segue avançando como um caminho que atravessa a dor sem negar sua existência, mas sem permitir que ela seja o destino final. Há um momento em que o coração percebe que, mesmo ferido, ainda pulsa fé. Mesmo cansado, ainda respira esperança. Senhor, é nesse ponto que a alma entende que não foi abandonada, apenas está sendo moldada. O sofrimento não veio para destruir, mas para revelar profundidades que jamais seriam acessadas em tempos fáceis. Quando tudo parece desmoronar, o Senhor permanece de pé, firme, soberano, sustentando aquele que já não consegue se sustentar sozinho. Há lágrimas que parecem não ter sentido, mas diante de ti, nenhuma delas é desperdiçada. Cada dor suportada em silêncio se transforma em força espiritual. Cada noite difícil prepara um amanhecer mais consciente da tua presença. E mesmo que o corpo esteja cansado, a alma encontra repouso quando reconhece que não caminha sozinha. O Senhor vê o interior, conhece o limite, entende o peso, e quando a mente já não sabe o que pedir, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso, mesmo ferido, o coração escolhe confiar. Mesmo em meio ao vale, decide permanecer, porque quem confia não nega a dor, mas entrega o controle. E é nesse lugar de entrega que a fé amadurece e a esperança começa a se reorganizar por dentro. Senhor, há momentos em que a dor parece ensinar mais do que 1000 palavras. Ela revela dependência, quebra o orgulho, desmonta falsas seguranças. E embora doa, ela também conduz para mais perto de ti. Quando tudo que era apoio cai, resta apenas a tua presença, e isso se torna suficiente. O Salmo 22 mostra que até o grito mais profundo pode coexistir com a fé mais verdadeira. Não existe contradição entre chorar e crer. Não existe fraqueza em se derramar diante de Deus. Pelo contrário, é ali que a força começa a nascer. Tu não desprezas o coração quebrantado, tu não ignoras a voz cansada, tu não te afastas quando o clamor é fraco. Pelo contrário, te aproximas. Sustenta agora quem sente que chegou ao limite. Reorganiza pensamentos confusos, alivia a pressão que aperta o peito, que a pessoa perceba que, mesmo sem entender tudo, ainda pode confiar, que a dor não seja um fim, mas uma passagem, que a ferida não seja um rótulo, mas um processo, e que o coração encontre descanso na certeza de que o Senhor continua governando, mesmo quando o cenário parece fora de controle. O Salmo avança e revela que, depois do clamor, vem a certeza.
Deus não despreza o aflito, nem esconde o rosto daquele que sofre. Essa verdade precisa se enraizar profundamente, porque a dor tenta convencer de abandono, mas a palavra afirma presença. O sentimento diz, estou só, mas a fé responde, Ele está comigo. Senhor, que essa convicção seja plantada agora no interior de quem ora, que a pessoa entenda que o silêncio não é ausência, é trabalho invisível. Enquanto o coração geme, o céu se move. Enquanto a alma espera, o Senhor prepara. Nada está parado, nada está esquecido. Cada detalhe está sendo conduzido com precisão divina. O tempo de Deus não falha, não atrasa, não se perde. E quando a resposta chegar, ela trará junto maturidade, clareza e paz. Por isso, sustenta quem espera. Dá graça para atravessar o processo sem se endurecer. Protege o coração da amargura, da incredulidade e do desânimo. Que a espera não roube a fé, mas a fortaleça. Que o sofrimento não gere distanciamento, mas intimidade. E que, no tempo certo, a alegria volte a ocupar o lugar onde antes havia apenas dor. E assim, o Salmo 22 se transforma em declaração de esperança. Aquele que clamava agora reconhece que a vitória não é apenas individual, mas alcança muitos. O testemunho de quem passou pela dor se torna ponte para quem ainda está preso nela. Senhor, transforma cada ferida em instrumento de cura para outros. Que a experiência vivida gere compaixão, não endurecimento. Que gere empatia, não isolamento. Que gere propósito, não culpa. Porque quando o Senhor restaura alguém, essa restauração nunca é apenas pessoal. Ela se espalha, alcança, edifica. Que o coração compreenda que a dor não foi em vão, que o caminho percorrido não foi desperdiçado. Tudo coopera para um plano maior. E mesmo que hoje ainda exista cansaço, a fé já pode descansar. Porque o Deus que ouviu o clamor é o mesmo que conduz à vitória. E aquele que começou a boa obra não abandona no meio do caminho. Ele sustenta, fortalece e conclui. E no final, o louvor não será forçado, será consequência. A paz não será explicada, será vivida. E a fé não será apenas palavra, será experiência viva da fidelidade do Senhor. O Salmo 22 chega a um ponto em que o coração, mesmo ainda sensível, já consegue respirar com mais profundidade. A dor não desapareceu por completo, mas agora ela não governa mais os pensamentos. Há uma certeza silenciosa nascendo por dentro. Deus esteve presente em todo o processo. Senhor, que esta verdade se firme como raiz profunda na alma de quem ora agora. Que a pessoa entenda que não caminhou sozinha, que cada lágrima teve propósito, que cada noite difícil foi acompanhada pelo teu olhar atento. E é exatamente neste momento que a fé deixa de ser apenas clamor e passa a ser testemunho vivo. Por isso, se esta oração falou com você, se em algum trecho você sentiu como se Deus estivesse descrevendo exatamente o que você vive, escreva agora nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa força. Esse gesto não é exposição, é concordância espiritual. E se você ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se agora no canal para caminhar conosco todos os dias, recebendo palavras que fortalecem quando o coração vacila. Compartilhe esta mensagem com alguém que anda em silêncio, lutando por dentro, porque muitas vezes uma oração chega exatamente onde uma conversa não alcança. Permaneça conosco, porque o Salmo 22 nos ensina que o clamor não é o fim da história. Depois da dor vem a restauração, depois do silêncio vem a resposta. E depois da cruz vem a vitória. E o mesmo Deus que sustentou o salmista, sustenta hoje cada vida que escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. E depois desse ponto, o coração começa a entender algo mais profundo. A dor não teve a palavra final, porque Deus nunca perdeu o controle. O Salmo 22 mostra que há um tempo
em que o choro ainda existe, mas já não domina. O medo ainda tenta se aproximar, mas encontra resistência. A alma aprende a descansar não porque tudo se resolveu, mas porque passou a confiar em quem governa todas as coisas. Senhor, que essa maturidade espiritual se estabeleça agora. Que a pessoa compreenda que nem todo processo vem para ser explicado. Alguns vêm para ser atravessados com fé. Que o coração não se prenda às perguntas que não tiveram resposta, mas se firme na certeza de que o Senhor continua presente, ativo e soberano. Quando a mente tenta revisitar a dor, traz de volta também a lembrança da fidelidade. Quando o passado tenta ferir, que a esperança do futuro se levante como escudo. Ensina a olhar para frente sem negar o que ficou para trás, mas sem permitir que isso prenda a caminhada. Que cada passo agora seja dado com mais consciência espiritual, com mais dependência de Deus e com menos peso emocional. Porque quem atravessou o vale com Deus não sai o mesmo. Sai mais forte, mais sensível, mais preparado para viver o que ainda está por vir. E assim, o Salmo 22 cumpre seu propósito completo. Transformar sofrimento em aprendizado, clamor em confiança e dor em maturidade espiritual. Senhor, sela essa oração no coração de quem ouviu até aqui. Que nada do que foi ministrado se perca com o tempo, mas permaneça como lembrança viva nos dias difíceis. Que quando a angústia tentar voltar, a fé se levante mais rápido. Que quando o silêncio parecer pesado, a confiança fale mais alto. Que quando o cansaço insistir, a presença do Senhor seja o descanso. E mesmo que novas lutas surjam, que o coração não se desespere, porque agora sabe onde encontrar refúgio. A história não termina no clamor, ela avança para a restauração. O caminho não termina na dor, ele conduz à vitória. E aquele que confiou, mesmo ferido, verá com os próprios olhos o agir fiel de Deus, porque o Senhor não abandona quem permanece. Ele sustenta, conduz e honra a fé que escolhe continuar, mesmo quando tudo parece difícil. E quanto mais o Salmo 22 avança, mais fica claro que a caminhada com Deus não é marcada pela ausência de dor, mas pela presença constante do Senhor em cada etapa. A alma que antes gritava, agora aprende a vigiar os próprios pensamentos, a proteger o coração e a não permitir que antigas feridas voltem a governar o presente. Senhor, estabelece agora um novo nível de consciência espiritual. Que a pessoa perceba quando pensamentos de medo tentarem retornar e, imediatamente, escolha lembrar do que já foi vencido contigo. Que não se perca mais no "e se", mas se firme no "Ele é". Porque quem já foi sustentado no vale, aprende a reconhecer a voz do pastor, mesmo quando o terreno muda. Que a fé amadurecida gere equilíbrio, que o equilíbrio gere discernimento e que o discernimento proteja decisões futuras. O Salmo 22 não forma pessoas frágeis, ele forma pessoas profundas, que não se quebram com facilidade, porque aprenderam onde ancorar a alma. Que cada dia seja vivido com mais sobriedade espiritual, sem excessos emocionais, sem desespero, sem medo do amanhã. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que ouviu o clamor, que sustentou no processo e que seguirá guiando até o cumprimento completo da promessa. E assim, com o coração mais firme, a fé mais consciente e a esperança renovada, a caminhada continua, não mais guiada pela dor do passado, mas pela confiança em um Deus que nunca falha e que permanece fiel em todo o tempo. E à medida que o coração avança nesse caminho, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. A pessoa já não reage como antes, já não se desestabiliza com a mesma facilidade, já não permite que qualquer palavra ou circunstância roube a paz que começou a ser construída por dentro. O Salmo 22 vai ensinando que a verdadeira força não está em nunca sofrer, mas em saber onde se apoiar quando o sofrimento aparece. Senhor,
Firma agora essa maturidade espiritual. Que o coração aprenda a discernir o que merece atenção e o que precisa ser entregue. Que não se carregue pesos que não foram feitos para permanecer. Que não se lute batalhas que já estão sob o teu controle. Dá clareza para entender que nem tudo exige reação, mas tudo exige confiança. Que a fé amadurecida ensine a esperar sem ansiedade, a caminhar sem pressa e a descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou por completo. Porque quem confia não precisa provar nada, apenas permanecer. E nessa permanência, o Senhor continua trabalhando, ajustando caminhos, alinhando propósitos e preparando respostas que ainda não são visíveis, mas já estão sendo geradas. O Salmo 22 também revela que depois do clamor vem a consciência de identidade. A pessoa deixa de se enxergar apenas como alguém ferido e passa a se reconhecer como alguém sustentado. Senhor, cura agora toda visão distorcida que a dor tentou plantar. Que o passado não defina mais o valor, que o erro não dite mais o futuro, que a queda não seja interpretada como fracasso, mas como parte do processo. Reposiciona o coração na verdade da tua palavra, que a pessoa se veja como alguém cuidado, acompanhado e fortalecido por Deus. Que essa nova percepção gere segurança emocional e espiritual. Que o medo de se expor, de tentar novamente, de confiar outra vez, seja substituído por uma confiança serena, firme, que não depende das circunstâncias. Porque quem passa pela dor com Deus aprende que não precisa se fechar para se proteger, mas se fortalecer para continuar. E esse fortalecimento não endurece, ele amadurece. E assim, o Salmo 22 continua cumprindo seu papel. Alinhar o interior para que o exterior também encontre equilíbrio. Senhor, guarda agora os pensamentos, protege as emoções, fortalece a fé para os dias que ainda virão. Que o coração não volte ao lugar de desespero quando enfrentar novos desafios, mas se lembre de tudo o que já foi atravessado contigo. Que a memória espiritual seja ativada sempre que a dúvida tentar se aproximar. Que a pessoa se lembre: se Deus sustentou antes, sustentará novamente. Se Deus foi fiel no passado, continuará sendo no futuro. E dessa forma, a caminhada segue, não sem desafios, mas com direção. Não sem lutas, mas com paz. Não sem perguntas, mas com confiança. Porque o Deus do Salmo 22 não é apenas o Deus que ouve o clamor. É o Deus que transforma o clamor em força, a dor em aprendizado e a espera em vitória. E nesse ponto da caminhada, o coração já não busca mais respostas imediatas, mas passa a valorizar a presença constante de Deus em cada detalhe do dia. O Salmo 22 ensina que há um nível de fé que não depende do cenário externo, mas da certeza interna de quem Deus é. Senhor, estabelece agora essa fé madura, que a pessoa não viva mais refém das oscilações da vida, mas firme na tua verdade. Quando o dia for leve, que saiba agradecer. Quando o dia for pesado, que saiba descansar em ti. Que não se perca tentando controlar tudo, mas aprenda a confiar no teu agir silencioso. Há coisas que o Senhor resolve no invisível, enquanto a pessoa apenas permanece fiel no visível. E esse permanecer é poderoso. É ali que o caráter é moldado, que a fé se fortalece e que o coração aprende a descansar sem se entregar ao medo. Que cada amanhecer seja vivido com mais consciência espiritual e cada noite seja encerrada com gratidão, mesmo que nem tudo esteja resolvido ainda. Porque quem confia no Senhor aprende a caminhar sem pressa, sabendo que o tempo de Deus não falha. O Salmo 22 também desperta algo essencial: sensibilidade espiritual. Quem atravessa a dor com Deus se torna mais atento, mais empático, mais cuidadoso com o outro. Senhor, transforma a experiência vivida em compaixão verdadeira. Que a pessoa não se feche em si mesma, mas consiga enxergar quem também precisa de apoio, de oração, de cuidado. Que a dor não gere isolamento, mas propósito.
que aquilo que foi enfrentado gere maturidade emocional e espiritual para ajudar outros sem arrogância, sem julgamento, mas com amor. Porque quem foi consolado por Deus aprende a consolar. Quem foi sustentado aprende a sustentar. Quem foi alcançado aprende a estender a mão. Que a vida se torne instrumento de cura onde passar. Que as palavras tenham peso, não por serem duras, mas por serem verdadeiras. Que o testemunho silencioso fale tão alto quanto qualquer discurso. E assim, a caminhada segue com mais leveza. Não porque a vida se tornou fácil, mas porque o coração aprendeu onde se apoiar. Senhor, sela essa oração como marco espiritual. Que quem ouviu até aqui não volte ao mesmo lugar emocional de antes, que haja crescimento, clareza e paz. Que o Salmo 22 não seja apenas lembrado como um texto bíblico, mas como uma experiência vivida, sentida e transformadora. E mesmo que novos dias difíceis surjam, que o coração já saiba o caminho de volta, à tua presença. Porque é nela que a fé se renova, a esperança se reorganiza e a força se manifesta. E assim, com passos firmes e coração alinhado, a pessoa segue em frente, sustentada pelo Deus que nunca abandona, nunca falha e nunca se cansa de cuidar dos seus. E quanto mais a caminhada avança, mais o coração entende que confiar em Deus não é ausência de medo, mas decisão diária de não ser governado por Ele. O Salmo 22 vai lapidando a alma para que ela não viva mais refém das emoções do momento. Senhor, fortalece agora esse domínio interior. Que a pessoa não permita que pensamentos negativos criem raízes profundas. Que aprenda a filtrar o que entra na mente, a guardar o coração e a vigiar as palavras que profere sobre si mesma. Porque aquilo que se fala no meio da dor pode se tornar prisão ou libertação. Ensina a escolher palavras de fé, mesmo quando o sentimento tenta puxar para baixo. Que o coração aprenda a se alinhar com a tua verdade e não com o barulho das circunstâncias. Quando o dia parecer confuso, que a oração seja o ponto de ajuste. Quando o ânimo oscilar, que a tua presença seja o ponto de equilíbrio. Que não se viva mais no limite emocional, mas na confiança tranquila de quem sabe que Deus está conduzindo cada passo, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. O Salmo 22 também ensina algo profundo sobre perseverança silenciosa. Nem toda vitória vem com aplausos, nem todo avanço é visível aos olhos humanos. Há processos que acontecem no escondido, onde ninguém vê, mas onde o céu trabalha intensamente. Senhor, dá graça para permanecer firme nesse lugar. Que a pessoa não se compare, não se apresse, não se cobre além do que pode suportar. Que aprenda a respeitar o próprio tempo e a confiar no teu. Que não abandone a fé porque ainda não viu resultados, mas que continue caminhando porque sabe em quem confiou. A perseverança que nasce do Salmo 22 não é teimosa, é confiante. Ela não força portas, ela espera o momento certo de se abrirem, e enquanto espera, cresce. Cresce em maturidade, cresce em discernimento, cresce em estabilidade emocional. Que esse crescimento seja perceptível não apenas por fora, mas principalmente por dentro. E assim, o coração vai sendo preparado para o que ainda está por vir, porque Deus não desperdiça processos. Tudo o que foi vivido até aqui está formando alguém mais consciente, mais equilibrado e mais firme na fé. Senhor, prepara a pessoa para receber aquilo que o Senhor já separou, que ela esteja emocionalmente pronta, espiritualmente alinhada e interiormente fortalecida. Que não chegue às próximas etapas carregando feridas abertas, mas cicatrizes curadas. Que o passado não seja um peso, mas um aprendizado. Que a dor não seja uma âncora, mas um impulso para viver com mais propósito. E quando a vitória se manifestar, que o coração saiba reconhecer: foi o Senhor. Não foi força própria, não foi acaso, não foi sorte.
foi cuidado, foi fidelidade, foi graça. E assim, com humildade e gratidão, a caminhada continua, sustentada por um Deus que transforma clamor em maturidade, dor em direção e espera em cumprimento perfeito. E chega um momento em que o coração passa a perceber algo que antes parecia distante. A dor não apagou a fé, ela refinou. O Salmo 22 não forma pessoas rasas, ele aprofunda. Ele ensina a caminhar com equilíbrio, mesmo quando o chão parece instável. Senhor, estabelece agora essa firmeza interior, que a pessoa não viva mais oscilando entre esperança e desespero, mas firmada na confiança de que o Senhor continua no controle. Que não dependa de sinais externos para crer, mas da certeza interna de quem Deus é. Quando o dia for silencioso demais, que o silêncio não seja interpretado como abandono, mas como cuidado. Quando as respostas demorarem, que a espera não seja vista como castigo, mas como preparação. Ensina o coração a descansar sem culpa, a confiar sem exigir provas, a permanecer sem negociar princípios. Porque quem aprende a confiar em Deus nesse nível não se perde facilmente, não se quebra com facilidade e não desiste diante do primeiro obstáculo. O Salmo 22 também reposiciona a forma de enxergar a própria história. O que antes era visto apenas como dor, passa a ser entendido como parte de um processo maior. Senhor, cura agora toda a interpretação distorcida do passado. Que a pessoa não se defina mais pelo momento mais difícil que viveu. Que não carregue rótulos que a dor tentou colar. Que entenda que a história não terminou no clamor, mas continua avançando para o cumprimento. Que o coração aprenda a olhar para trás sem peso e para frente sem medo. Porque quem atravessa o vale com Deus não sai marcado para o fracasso, sai preparado para viver algo novo. Dá clareza para enxergar que cada etapa teve propósito, que cada lágrima teve valor e que nada foi desperdiçado. Mesmo aquilo que parecia confuso estava sendo usado para fortalecer, alinhar e amadurecer. E assim, a fé passa a ocupar um lugar mais profundo. Não é mais uma fé reativa, é uma fé consciente. Não é mais baseada em emoção, é sustentada por convicção. Senhor, sela esse novo nível espiritual, que a pessoa não volte ao padrão antigo de instabilidade, que saiba reconhecer quando pensamentos antigos tentarem retornar e tenha autoridade para não permitir que se instalem novamente. Que a mente seja guardada, o coração protegido e as decisões guiadas pela tua paz. Que a caminhada continue com serenidade, mesmo em meio aos desafios. Porque agora há entendimento. Deus não falhou, não falha e não falhará. Ele permanece fiel quando tudo muda. E quem aprende isso não anda mais perdido, anda alinhado. Não anda mais apressado, anda confiante. Não anda mais sobrecarregado, anda sustentado. E assim, passo após passo, o Salmo 22 continua cumprindo seu papel. Formar um coração firme, uma fé madura e uma esperança que não se abala, porque está ancorada no Deus que nunca abandona os seus. E quanto mais esse caminho se estende, mais o coração compreende que a verdadeira vitória não é apenas sair do vale, mas sair dele diferente. O Salmo 22 conduz a alma para esse entendimento profundo. Deus não apenas livra, ele transforma. Senhor, que essa transformação seja consolidada agora. Que a pessoa não volte a reagir como antes. Não se deixe dominar por antigas inseguranças. Não permita que velhos medos retomem espaço. Que exista um antes e um depois bem definido no interior. Que a dor não seja mais um gatilho de queda, mas um lembrete de superação. Que o silêncio não gere mais ansiedade, mas confiança. Que a espera não produza mais inquietação, mas esperança madura.
Porque quando a fé se aprofunda, o coração aprende a interpretar a vida de outra forma. Não se desespera com atrasos, não se abala com mudanças, não se quebra com frustrações. Aprende a permanecer firme, porque sabe que o Senhor continua operando, mesmo quando nada parece se mover. O Salmo 22 também ensina a reconhecer limites com sabedoria. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser entendido imediatamente. Senhor, ensina a descansar sem culpa, a parar sem medo, a confiar sem pressa, que a pessoa não se cobre além do que pode suportar, que aprenda a entregar aquilo que não consegue controlar, que compreenda que fé não é ansiedade espiritual, mas descanso consciente. Quando o corpo pedir pausa, que haja permissão. Quando a mente estiver cansada, que haja cuidado. Quando o coração estiver sensível, que haja proteção. Porque o Senhor não exige força constante. Ele oferece sustento contínuo. E quem entende isso, aprende a caminhar com equilíbrio, sem extremos, sem desgaste desnecessário, sem se perder tentando agradar a todos. Aprende a agradar a Deus sendo fiel, constante e verdadeiro. E assim, a caminhada segue mais leve, mais consciente e mais alinhada. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora o coração sabe onde se apoiar quando eles surgem. Senhor, guarda essa maturidade espiritual como um tesouro interior. Que ela não seja roubada por palavras alheias, por pressões externas ou por lembranças antigas. Que o coração permaneça firme, mesmo quando o ambiente oscilar. Que a fé continue crescendo em silêncio, sem necessidade de provas externas. Porque quem atravessou o Salmo 22 com sinceridade aprendeu algo que ninguém pode tirar. Deus esteve presente em cada etapa, e essa certeza sustenta, fortalece e prepara para tudo o que ainda está por vir. E nesse estágio da jornada, o coração começa a perceber que a fé amadurecida muda a forma de viver o cotidiano. As pequenas coisas já não parecem tão ameaçadoras. Os problemas já não assumem proporções descontroladas, e as emoções passam a ser observadas com mais sabedoria. O Salmo 22 ensinou que Deus não é apenas o socorro no dia mau, mas a presença constante em todos os dias. Senhor, consolida essa percepção agora. Que a pessoa viva com mais consciência do teu cuidado nas rotinas simples, nos detalhes silenciosos, nas decisões que ninguém vê. Que entenda que o Senhor governa tanto os grandes milagres quanto os pequenos ajustes diários. Quando algo sair do controle, que o coração não entre em pânico, mas se volte imediatamente para ti. Quando algo não acontecer como esperado, que a confiança não seja abalada. Que haja estabilidade interior, aquela que não depende de elogios, de resultados imediatos ou de validação externa. Porque quem foi sustentado no vale, aprende a caminhar no alto sem se perder. Aprende a lidar com conquistas sem soberba e com desafios sem desespero. Aprende a viver com equilíbrio, sabendo que tudo o que realmente importa está seguro nas mãos de Deus. E assim, o Salmo 22 deixa uma marca profunda, a certeza de que o Senhor não abandona, não se atrasa e não falha. Essa verdade passa a ser o alicerce do coração. Senhor, que essa convicção seja lembrada nos dias bons e nos dias difíceis. Que quando a alegria vier, haja gratidão. Que quando a dificuldade surgir, haja confiança. Que a fé não seja ativada apenas em crises, mas cultivada diariamente. Porque a fé constante sustenta mais do que a fé emergencial. Que a pessoa siga em frente sem carregar pesos antigos, sem reviver dores já entregues, sem se prender a capítulos que já foram encerrados. Que o passado seja apenas memória de aprendizado, não fonte de sofrimento. Que o futuro seja aguardado com esperança, não com medo. E que o presente seja vivido com a certeza de que Deus está presente, cuidando, ajustando e conduzindo cada passo.
E dessa forma, a caminhada continua, não como alguém que apenas sobreviveu à dor, mas como alguém que foi fortalecido por ela. O Salmo 22 cumpriu seu propósito. Conduziu o coração do clamor à confiança, da angústia à maturidade, da fragilidade à firmeza espiritual. Senhor, guarda tudo o que foi gerado até aqui. Que essa oração permaneça viva na memória, no espírito e nas atitudes. Que cada passo futuro seja dado com mais fé, mais paz e mais consciência da tua presença. Porque quem aprende a confiar em Deus nesse nível não caminha mais perdido, caminha seguro. Não anda mais carregado, anda sustentado. Não vive mais com medo do amanhã, vive com esperança firme. E assim, com o coração alinhado e a fé fortalecida, a pessoa segue, sabendo que o Deus que esteve presente no vale continuará presente em todos os caminhos que ainda serão trilhados. E agora, ao chegar neste momento final, o coração já não está no mesmo lugar de quando tudo começou. Algo foi alinhado por dentro, algo foi reorganizado na alma, algo foi fortalecido no espírito. O Salmo 22 cumpriu seu caminho completo. Começou no clamor, atravessou a dor, passou pelo silêncio, amadureceu a fé e conduziu a confiança. Senhor, sela definitivamente esta obra interior. Que tudo o que foi ministrado aqui não se perca com o tempo, não se apague com as circunstâncias e não seja sufocado pelas pressões da vida. Que cada palavra se torne fundamento, que cada verdade se torne âncora e que cada ensinamento se torne direção. Que quando a dor tentar retornar, a fé se levante com mais rapidez. Que quando o medo tentar se aproximar, a confiança fale mais alto. Que quando o silêncio parecer pesado, a certeza da tua presença traga descanso imediato. Que a pessoa que orou até aqui siga em frente com o coração leve, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora sabe em quem confiar. Que não caminhe mais carregando culpas, medos ou pesos antigos, mas sustentada pela tua graça. Que as próximas etapas da vida sejam vividas com mais consciência espiritual, mais equilíbrio emocional e mais paz interior. Que o testemunho não precise ser gritado, mas seja percebido no modo de viver, no modo de falar, no modo de reagir. E assim, mesmo que novas lutas surjam, que nunca se esqueça, o Deus que ouviu o clamor continua presente. O Deus que sustentou no vale continua governando. O Deus que transformou a dor em maturidade continuará conduzindo até o cumprimento completo da promessa. Que este encerramento não seja um fim, mas um novo começo. Um começo com mais fé, mais clareza e mais confiança. Um começo onde a esperança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Um começo onde o coração descansa, a mente se aquieta e o espírito se fortalece. E assim, com gratidão, confiança e entrega, seguimos adiante, certos de que o Senhor permanece fiel em todo o tempo e que aquele que confia nele jamais será abandonado.